Deputada, dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, e agradecer-lhe a sua vinda. Começar por dizer que a Entidade Reguladora da Saúde é um órgão politicamente independente, que por definição regula e certifica todas as atividades aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quer públicos, quer privados, no que diz respeito aos requisitos fundamentais de funcionamento, às garantias de acesso aos cuidados de saúde, à defesa dos direitos dos utentes, à garantia da prestação de cuidados de qualidade e à regulação económica e promoção da defesa da concorrência. É importante recordar a altura em que foi criada a Entidade Reguladora de Saúde, em 2003, que foi num contexto de tendencial privatização da saúde. Foi numa altura em que os grandes grupos económicos se associaram ao próprio sistema público para a questão das parcerias público-privadas, em que houve a própria empresarialização das entidades públicas, dos hospitais, e, portanto, o sistema público constituía-se como um referencial preferencial, mas assumia-se e preconizava-se, de facto, na altura, um sistema misto de complementaridade do sistema público com o sistema privado e com o sistema social. Este novo modelo, de alguma forma, dispersava a prestação de cuidados de saúde por um conjunto de entidades e, por isso, foi necessário, um pouco esta a causa e o fundamento do aparecimento da Entidade Reguladora de Saúde neste novo enquadramento em 2003. Permita-me também que eu centre a intervenção num conjunto de críticas que foram feitas. A maioria delas nem tem nada a ver com o seu mandato, são anteriores, mas permitem, de alguma forma, permitir-lhe exercer o contraditório, se assim o entender, por um lado, e fundamentar até a própria filosofia de prestação de serviço da própria entidade reguladora de saúde. E desde logo permita-me começar com o valor das taxas cobradas. Eu relembro-me que há cerca de 10, 11, 12 anos, pequenos prestadores de saúde, nomeadamente consultórios privados, e eram pequenos consultórios privados de pequenos prestadores, era um modelo muito consistente e era o enquadramento existente na altura, que se queixavam das taxas, já na altura, em 2004 e 2005, que se queixavam das taxas então cobradas. E muitos deles diziam que ou tinham que repercutir esse valor sobre o utente ou tinham que fechar o consultório. Relembro-me que muitos consultórios privados fora das grandes cidades, fora dos grandes centros urbanos, tiveram, muitos deles, fechar, nomeadamente por causa dos valores das taxas cobradas, segundo eles próprios os prestadores diziam. Por outro lado, mais recentemente, como há pouco a senhora deputada do PSD diz, a própria Ordem dos Médicos, já recentemente, diz que a ERSE não tem sido competente na sua função de defender os direitos dos utentes através da efetiva regulação de acesso aos cuidados de saúde de qualidade e a sua atividade tem-se concentrado na cobrança de taxas. Portanto, sempre a cobrança de taxas a todos os prestadores de saúde, privados e públicos. Isto é uma crítica feita pelo atual bastonário da Ordem, que refere que a ERSE tem uma rentabilidade de 46%, um valor impensável e por isso as taxas deveriam cair nesta mesma proporção dos 46%. Também o Tribunal de Contas, na sua auditoria às contas de 2015, portanto fora também do seu mandato, emite um juízo desfavorável relativamente à fiabilidade das demonstrações financeiras, considerando que não refletem de uma forma verdadeira e apropriada a situação económica e financeira e patrimonial da entidade. As taxas cobradas aos estabelecimentos têm sido substancialmente superiores aos custos operacionais da própria entidade, originando um excedente de tesouraria, como já foi dito, da ordem dos 16,9 milhões. Há pouco a senhora deputada enganou-se, falou em 210 milhões. Pronto, mas tudo bem, era bom que assim fosse, mas não foi, são 16,9. E que, portanto, tal valor daria para financiar a própria atividade em cerca de 4 anos. O Tribunal de Contas acabou recomendando ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças que promovesse uma eventual revisão dos critérios de contribuição regulatória e das taxas de registro.
Outra das críticas, para aproveitar um pouco esta questão das críticas, feita pelo Tribunal de Contas, refere-se ao número excessivo de dirigentes por trabalhadores da ERSE. Um dirigente por cada 2,87 trabalhadores, mais do dobro das outras entidades reguladoras. Relembro que a reestruturação interna que levou à promoção de dirigentes, até 11 técnicos superiores, representou cerca de 239 mil euros a mais em despesas. Outra crítica também feita foram as insuficiências no controle interno da própria entidade reguladora de saúde, nomeadamente no controle da assiduidade, da pontualidade, do cumprimento de período de trabalho, bem como na atribuição de apoios financeiros a trabalhadores. O que gostaria de lhe perguntar era se estas críticas são perceptíveis. Não lhe vou perguntar se revê nelas, porque nem sequer foram no seu mandato, mas se a entidade reguladora de saúde, enquanto entidade, se revê em algumas destas críticas e o que é que poderá vir a ser feito e continuará a ser feito no futuro para implementar fundamentalmente estas recomendações do Tribunal de Contas. E se existe alguma perspectiva também de baixar as taxas de regulação, estando como está a sustentabilidade da própria entidade reguladora assegurada. Falou também há pouco em novas áreas de intervenção e era importante que também tivéssemos alguma percepção sobre estas novas áreas de intervenção. Uma crítica que também ainda foi feita foi a questão que dizia respeito aos apoios financeiros a funcionários. Parece-me que é uma crítica injusta esta, porque é uma crítica que tem a ver com apoios financeiros na área da formação. E, portanto, tudo o que é para formação, se evitar, nomeadamente, consultorias externas e despesas deste tipo, eu penso que é uma crítica com algum caráter de injustiça. Não me parece que apoiar os trabalhadores seja mau, pelo contrário, parece, principalmente em formação. Mas uma última crítica também que o próprio Tribunal de Contas fazia era de que a ERSE não tem sido diligente na sua função de defender os direitos dos utentes, nomeadamente em matérias de defesa dos direitos dos utentes, da qualidade, sobre o acesso às urgências, sobre o acesso a meios complementares de diagnóstica e terapêutica, SIGIC, hospitais, setor privado convencionado, publicidade em saúde, ao direito à reclamação e ao acesso ao processo clínico. Eu penso que a efetividade destas críticas não se pode medir, nem se deve medir pelo número de intervenções regulatórias que a ERSE pode ou não pode ter na sua plataforma. Não é por aí que se vai medir, com certeza, a efetividade destas críticas. Mas é importante que haja uma percepção para a sociedade civil e para os utentes que, de facto, da resposta que a entidade reguladora da saúde pode dar a estas matérias. E, portanto, a pergunta que lhe faço é o que é que está a ser feito para melhorar esta percepção em termos de sociedade civil e também que garantias, isto é importante, que garantias para os utentes nestas diferentes áreas de intervenção. Muito obrigado, Sr. Professor.